poder do voto. Um tema que vai ser o principal assunto de 2022. Mas será que você está pronto para exercer a cidadania? Vem com a gente mergulhar nessa reflexão. O voto é um instrumento valioso de decisão e modificação. Através dele, a gente escolhe entre a continuidade ou a mudança, entre a desesperança ou a renovação. Mas como mostra a série da Netflix, explicando o poder do voto, nem sempre o exercício da cidadania foi algo acessível. No surgimento das primeiras democracias do mundo, o voto ainda era um privilégio de poucos e não um direito de todos. Muitos grupos, como mulheres e negros, por exemplo, ficavam de fora das eleições e tiveram que protestar e lutar durante muito tempo para conseguir participar do pleito. Hoje, o voto é um direito democrático e amplo na maioria dos países, incluindo o Brasil. Só que o problema agora é outro. Muita gente não tem mais interesse em votar e vem desacreditando nas eleições, especialmente nos últimos anos. O sentimento de insatisfação tomou conta da nossa história. Depois de tantos escândalos envolvendo diferentes partidos e linhas ideológicas, para muitas pessoas, o dia de eleger nossos representantes perdeu o verdadeiro sentido. Mas como será que a gente pode resgatar o orgulho de votar e de exercer a cidadania? É justamente para isso que a gente existe. O Podemos apresenta um novo olhar sobre a política e traz candidatos preparados, que realmente querem fazer a diferença com os ideais de participação, democracia e transparência. A gente acredita muito no poder do voto como instrumento de renovação. Já a Fundação Podemos tem o papel de resgatar o interesse pela política, especialmente entre os jovens. Para isso, oferecemos cursos gratuitos, estudos, debates sobre diversos temas e até uma área específica para os jovens no nosso site. E falando em debate, esse é o primeiro ponto necessário para escolher bem um candidato. Preste atenção naqueles que se dispõem a discutir projetos e encontrar um ponto em comum entre as diversas linhas de pensamento. Aqueles que respeitam a opinião do outro e procuram aprender com as novas ideias apresentadas. São essas pessoas que têm grande capacidade de realizar uma transformação. É nessa hora que a gente tem que mandar aquele bom dia grupo e convidar todo mundo para assistir junto aos debates, mas com álcool em gel e máscara sempre, hein? E aproveita para trocar ideias e opiniões e descobrir coisas novas sobre os candidatos. Sem dúvida, todo mundo sai mais inteligente depois de uma conversa desse tipo. E claro, também fica pronto para fazer uma escolha consciente nas urnas. É também nos debates que a gente presta atenção no que é fato e no que é fake. Tem uma live bem legal sobre isso no nosso canal. É só clicar no link da descrição para assistir. Infelizmente, as fake news são uma prática muito comum durante as eleições. Elas se tornaram um instrumento para derrubar os candidatos adversários. Uma estratégia de jogo sujo, que retira do povo a noção do que é real e do que é mentira. Atire a primeira figurinha quem nunca recebeu uma dessas mensagens de origem duvidosa nos aplicativos de mensagem. Mas as fake news vêm de um tempo bem distante da era digital. Muitos anos atrás, as notícias mentirosas eram espalhadas por outros meios, como rádio e jornal, por exemplo. Um momento histórico bem conhecido em que as fake news reinaram foi durante o regime nazista de Hitler, que durou de 1933 a 1945. Os cidadãos da Alemanha seguiram apoiando o ditador mesmo após o assassinato de milhões de pessoas, incluindo judeus, homossexuais, imigrantes e pessoas com deficiência. Muita gente se pergunta por que a maioria do povo aprovava tudo aquilo. A verdade é que pouca gente fazia ideia do que acontecia. Há relatos de que a maioria do povo alemão não sabia do massacre aos judeus e do campo de concentração de Auschwitz até o final da guerra. As fake news da propaganda nazista omitiam a verdade do povo e faziam parecer que o país estava prosperando para todos. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, dizia que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. A imprensa, então, ajudou a propagar notícias mentirosas de que os judeus espalhavam doenças e roubavam empregos. Os alemães, que já andavam descrentes na política, compraram as mentiras de Hitler. E foi assim que o mundo viu cerca de 6,5 milhões de pessoas inocentes perderem a vida nas mãos do regime nazista. No Brasil, uma fake news recente que ganhou muita repercussão foi a de que a urna eletrônica não é confiável. E a solução proposta para esse problema foi voltarmos para o sistema de voto impresso.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o voto impresso pode custar 2,5 bilhões de reais aos cofres públicos a cada 10 anos. Além de ter um alto custo, esse tipo de voto não traria segurança e credibilidade, já que é muito mais fácil haver fraudes com um grande número de pessoas manuseando os papéis. A gente acredita que a decisão pelo voto impresso cabe ao eleitor e não aos políticos. A presidente do Podemos e deputada federal Renata Abreu disse recentemente em suas redes sociais que o debate deveria acontecer por meio de uma consulta pública. E já que estamos falando sobre decisões tão importantes que ocorrem através do voto, uma dúvida muito recorrente é sobre os votos brancos e nulos. Muita gente acredita que esses votos anulam a eleição. Outros acham que eles vão para o candidato que está na frente na disputa. Ao contrário do que se pensa, votos brancos e nulos têm somente um valor de protesto, pois não são considerados válidos. Escolher não votar em ninguém é um direito dado pela democracia e para muitos representa uma forma de expressar sua opinião. Mas ao mesmo tempo, significa condenar o povo aos mesmos governantes de sempre, reduzindo muito as chances de renovação. A verdadeira participação se dá pela escolha consciente do voto, com pesquisas sobre os candidatos e suas propostas, além do debate entre amigos e família. E também não podemos esquecer que o principal jeito de ficar informado ainda é pelos meios de comunicação imparciais, como grandes portais de notícia, e não através de mensagens de fonte duvidosa e sem credibilidade ou propagandas nas redes sociais. 2022 é ano de eleição, e é importante lembrar que seu voto não é apenas mais um. Ele é a melhor chance que temos de transformar o cenário político do Brasil e conquistar a renovação que a gente tanto sonha. Vamos juntos realizar essa mudança? Até o próximo mergulho!